Porto 360. Apoio Modal GR. Radiant Corporation. Apoio institucional. Olá, está no ar Porto 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Como você já bem sabe, toda semana eu estou aqui debatendo extremamente temas relevantes ao maior setor que contribui com a economia do nosso país, o Porto de Santos. Esta semana recebo dois convidados especiais. Meu primeiro convidado é Regis Prunzel, que é presidente da SOPESP, o Sindicato de Operadores Portuários do Estado de São Paulo. Regis, obrigado pela tua presença, que prazer enorme ter você aqui com a gente. Obrigado, Maxwell, pelo convite, é um prazer estar aqui com você no Porto 360, junto com o Dr. Tiago. Meu segundo convidado, como propriamente o Regis já disse, é o meu grande amigo, o advogado Tiago Miller. Tiago, obrigado por ter achado um espaço na tua agenda, assim como o próprio Regis, para que possa estar aqui no Porto 360 com a gente. Obrigado, Max. É um prazer estar aqui, né? Você tem incentivado muito essa discussão do Porto, né? E eu fiz questão de encontrar esse espaço na agenda, ainda mais com a presença aqui do nosso presidente. Espero que a gente vai ter aí uma discussão profícua aí sobre sobre essa nossa joia que a gente tem aqui na cidade. Sem sombra de dúvida. Posso confessar que o Tiago é um grande craque de futebol. Conheço há bastante tempo e jogava demais. E a gente, como bom brasileiro, sempre tem que referenciar esses grandes profissionais da bola que a gente tem. Como eu, propriamente, gosto muito do futebol. Regis, para começar o nosso bate-papo, eu quero saber um pouco a respeito da SOPESP. Qual é o papel da SOPESP e de que maneira ela atua com os operadores portuários e propriamente para com o Porto de Santos, Regis? Perfeito, Max. Vamos lá. O SOPESP, ele tem, esse ano agora, 2021, nós devemos completar 27 anos de vida. Né? É o sindicato que representa os operadores portuários aqui do estado de São Paulo, atendendo os portos aqui da Baixada e também de São Sebastião. E a importância dele com relação ao porto é justamente fazer um dos principais papéis, que é a conexão da relação capital-trabalho, ou seja, das empresas, dos operadores portuários, dos arrendatários, para com as classes laborais. E também defender o interesse dos operadores portuários frente aos órgãos intervenientes, vamos chamar assim, né? Autoridade Portuária, ANTAC, Ministério da Infraestrutura e outras demandas que nós entendemos importantes e vitais para o bom andamento das operações portuárias aqui nos portos do estado de São Paulo. Isso é um desafio bastante grande. Confesso que estar à frente de uma entidade tão relevante quanto esta é um grande desafio. Tiago, 2020 a Rui de Melo Miller ganhou um prêmio de escritório mais admirado, né? Eu estava vendo isso até no website, fazendo aqui uma pesquisa para nossa entrevista e fiquei bastante surpreso, posso te dizer, principalmente em virtude de um ano de pandemia, né? Então isso demonstra aí o volume de trabalho que vocês fizeram ao longo do ano de 2020. O que representa esse prêmio para você e propriamente para o escritório, Tiago? Olha, Max, é uma grande satisfação, né? E ele é uma consequência de um trabalho que a gente começou lá atrás, muito guiado aí por conhecer o negócio dos clientes, investir muito nas pessoas, e a gente passou aí nos últimos 4, 5 anos a produzir conhecimento, né? Inclusive, trouxe aqui o último livro que nós editamos, depois quero entregar para vocês. Então, acho que isso é uma consequência desse trabalho, né? Então, é uma união de esforços e uma comunhão com o próprio cliente. O que nos deixou muito satisfeito é que nós fomos reconhecidos não só na especialidade do direito marítimo e portuário, mas também como um escritório abrangente, que é algo que a gente vem construindo, quer dizer, você se tornar um escritório full service. Então foi motivo de bastante orgulho, né? Principalmente, lógico, num ano, né? Um ano que vai marcar as nossas vidas. Né? Exatamente. Foi assim, foi algo que nos motivou a continuar aí a seguir em frente. Já deixo aqui meus parabéns para você e para toda a tua equipe. Isso é bastante relevante e importante para a nossa região. A gente demonstra de forma bastante clara o volume de profissionais competentes que a gente tem na nossa região. Eu, como sempre o faço, já quero ser provocativo. Já vamos começar o debate aqui com esses dois especialistas. Vou começar pelo Regis. Regis,
a gente tem que falar da privatização. A gente sabe bem o que isso significa para a nossa região e a preocupação que isso vem gerando. Eu venho acompanhando até grandes economistas já afirmando que a privatização não vai ocorrer. Regis, vai ocorrer a privatização? Não vai ocorrer a privatização? E qual é o cenário perante essas duas condições? Ou seja, se acontecer a privatização, o que isso reflete? E se não acontecer, o que isso pode possivelmente acatar para a nossa região? É uma pergunta, Max, que... 6 milhões de dólares, 6 né? milhões de dólares, né? É realmente uma pergunta que a gente tá acompanhando as respostas que estão por vir, vamos falar assim, né? Entendemos que há uma preocupação generalizada, não só de nós que estamos vivendo a realidade dos portos aqui da Baixada nos últimos anos, mas há uma preocupação também do próprio mercado que depende das operações dos portos aqui da Baixada, né? Então vamos falar do mercado interno e até mesmo do mercado externo, Claro, que, né, claro. os dois fluxos, né, ou de importação ou de exportação. A gente espera, né, o Sopesp espera com bastante expectativa a modelagem da desestatização. Entendemos que é um movimento que ele deve ser feito, né, apesar de que nós, Brasil, não tem know-how de desestatizar companhias docas ou de desestatizar autoridades portuárias, né? Nós não temos isso. Então, a gente está acompanhando agora os primeiros passos da Codesa, né, no Espírito Santo. Acompanhamos as modelagens e as primeiras discussões que estão vindo a público. E há uma expectativa, sim, elevada de que isso vá acontecer nos portos da Baixada. Nós entendemos que é um passo importante que o Brasil precisa dar, que o país precisa dar, para continuar o seu desenvolvimento, né? A gente tem um plano de desenvolvimento recém-aprovado agora no ano de 2019 para 2020, que salta de 140 milhões de toneladas, que é o que a gente faz hoje, para, nos próximos 20 anos, em torno de 240 milhões de toneladas, né? Mais do que dobra, né? Muito expressivo. Muito expressivo o aumento de volume. Importante para continuar desenvolvendo o país, a região, os municípios aqui da Baixada. Mas a gente precisa ter um marco dessa desestatização que ele tenha uma segurança jurídica para quem já está operando, e aí a gente fala dos arrendatários, e também uma segurança jurídica para que a gente possa dar continuidade nesse desenvolvimento. Como vai ser a relação no futuro, em acontecendo a privatização, desestatização, como será a relação do privado com o privado, né? Então tem algumas dúvidas que o mercado ainda tem, que os operadores têm, que os arrendatários têm, que os próprios autorizatários ainda têm, e que nós esperamos que nesse período agora do próximo ano, o governo, através da consultoria e do próprio BNDES, consigam deixar claro para toda a comunidade como que vai funcionar a desestatização. Eu acho que é um passo importante, e se eu pudesse responder uma das suas perguntas, eu diria que é vital para a nossa continuidade, para o desenvolvimento do país, a gente ter, sim, uma desestatização, mas com segurança jurídica, organizada, discutida, um modelo que atenda aí a continuidade do crescimento, mas também que a gente não torne isso um pesadelo e acabe não acontecendo de forma profissional, digamos assim. O que é bastante preocupante, né? Eu confesso que fico bastante preocupado com isso também, porque se a modelagem não estiver adequada, eu acho que a gente comete um grande erro privatizando os portos do nosso país. Já quero provocar, como o Regis falou dessa questão da estabilidade jurídica, Regis, eu sempre me amparo aqui nos meus amigos advogados, né? Então eu sempre trago os meus advogados aqui para que possam dar a estabilidade jurídica que é necessária nesses debates que a gente tem. Doutor Tiago, a gente acompanhou os estudos que já foram apresentados lá na Codesa. Já virou uma barulheira enorme no mercado, principalmente pelo aquilo que foi apresentado. Um dos grandes pontos foi a relação, principalmente com os arrendatários que lá hoje estão, né? Ou seja, a nova empresa que porventura venha a privatizar o porto pode debater essa relação. Isso impacta direto nessa condição da instabilidade jurídica. Aqui no Porto de Santos a gente acompanhou também a relação do cais público, né? Ou seja, podemos ter uma monopolização de mercado, o que pode gerar também determinados riscos. Qual é a tua percepção em relação a esta questão para que a gente possa equalizar e criar realmente uma equação para resolver esta condição da instabilidade jurídica, doutor?
Olha só, Max, eu tenho acompanhado os teus programas, os teus summits, você sempre traz essa discussão da segurança jurídica, né? Porque a infraestrutura, ela requer, né? Você não faz um investimento de 20, 30, 50 anos se não houver segurança jurídica. Em que pese alguns reclamos pontuais sobre algumas questões, quando a gente olha, se afasta um pouco e olha o filme de 93 até hoje, a gente tem que reconhecer que o mercado enxergou que havia segurança jurídica, né? Tanto que você vê as licitações todas, estamos aqui com o Regis, né, que bidaram aí uma licitação com valores altíssimos. Então, assim, eu acho que quando você olha o todo, você entende que há segurança. O que acontece? Em momentos de instabilidade política, essa sombra volta, e se a gente for parar para lá, a gente está desde 2014, né, oscilando. Então, isso é uma preocupação. Quando a gente fala de instalação portuária, quando você vai falar de um porto, é muito maior. Né? Porque você está falando de investimentos muito maiores. Vultuosos. Eu quero aqui fazer um reconhecimento que o trabalho que tem sido feito pelo M-Infra, pelo BNDES, pela própria Codesa, eles apresentaram instrumentos consistentes. É um trabalho de fôlego, né? A gente participou da época da discussão do Santos 17, tentando montar uma modelagem, depois a gente, como escritório, participou do chamamento para dragagem. Então, assim, não é simples você montar uma modelagem, ainda mais quando você está tocando numa função de autoridade. Então, eu acredito que o que o governo propôs, e são instrumentos, é um trabalho de fôlego, ele tem ali, está 80% do que vai ser. Agora, demanda aprimoramento. E justamente nesse ponto que o Regis tocou e que você tocou, que é dos atuais arrendatários. Precisa estar muito claro, né? E eu acho que as minutas, faltou assim, não detalhamento, mas marcar alguns pontos que desse essa segurança. Ela ficou um pouquinho aberto. Né? Então, assim, você pensa alguém que está bidando agora nessas licitações, 300 milhões, tivemos agora duas da celulose, 250 milhões, 200 milhões, e você, daqui a um ano, isso pode mudar. Então, assim, você precisa assegurar que não mude, que essa transição daquele cara que fez o investimento, que ele vai ter a segurança de continuar a seguir o contrato dele. Isso é um ponto a ser melhorado. E o outro é estimular que venham os investidores. Né? Eu acho que assim, porque o que a gente vai ter agora é privado-privado. Isso é uma mudança jurídica grande. Né? Você está transformando uma subconcessão, que é a licitação dos terminais, uma subconcessão, num contrato privado. Então, o meu sentimento é que, lógico, vai haver interessado, a gente vai encontrar esse equilíbrio, né, dando essa segurança para quem investiu e quem está de cumprir o contrato, e ao mesmo tempo seduzir, né, ou atrair esse capital externo, porque eu acho que é fundamental para o nosso crescimento. Acho que a gente tende mais a ganhar do que perder com a privatização. Agora, o lado difícil disso é o cais público. Né? Há uma tendência, a gente participou da audiência pública da Codesa e os operadores de cais públicos lá que ela tem um volume grande, sim, né, de cais público, e eles estavam... Por quê? A tendência é você reduzir demais esse espaço. Então, eu acho que essa é uma demanda que também precisa ser endereçada, né? Você poderia, no próprio PDZ, e esse é um instrumento que continua com o poder concedente, então o concessionário do porto ele vai propor o PDZ, mas é o poder concedente quem homologa. Então, acho que esse é um ponto que a gente pode ver uma redução desse espaço, e a gente sabe qual é a consequência disso, né? Principalmente para a cidade, que é o volume de trabalho para os trabalhadores portuários avulsos. Então, não sei se eu consegui aí, tentei de forma resumida e está respondendo a tua Sim, pergunta. Claro, doutor, e eu acompanho a relatoria porque, evidentemente, isso é algo que preocupa bastante o setor. Como eu sempre o faço, eu acabo fugindo da pauta do programa e já quero pegar a opinião do Regis. O Regis é um executivo referência no nosso setor portuário. E, Regis, toda vez quando a gente fala de investimento, a gente fala de previsibilidade. Muitas vezes eu sinto falta da interlocução. Será que não está chegada a hora de colocar todo mundo na mesa? Ou seja, chama todos os operadores, coloca todos os anseios. A gente teve uma sobreposição de contratos, cada qual para com a sua regra, a sua condição. Não está na hora de respeitar também os investimentos que foram feitos, colocar todos na mesa, fortalecer essa interlocução para que a gente possa construir um modelo que definitivamente acabe com essa instabilidade e a possibilidade do investidor de mitigar risco? Olha, eu acho que é a oportunidade ímpar. Eu queria só voltar Exato, um pouquinho antes no comentário que você fez é a oportunidade que a gente tem agora, a né? previsibilidade e aos desafios de alguns segmentos de carga. Eu acho que a gente está no momento adequado da gente discutir
eu falei agora há pouco dos 240 milhões de toneladas que se espera no PDZ-PO nos próximos 20 anos. E nós temos segmentos, e um dos segmentos é o segmento de operadores de cais público, que demandam uma quantidade maior de mão de obra. Sim, é o momento de construir alternativas, né? Incluir essas alternativas no PDZ-PO, no plano estratégico do Porto, para que quando acontecer a desestatização, isso já esteja organizado, garantido e muito bem direcionado. Eu acho que esse é um principal ponto. Com relação à interlocução, Maxwell, a gente está nos últimos 2 anos vivendo um momento muito oportuno de discutir, principalmente com a autoridade portuária. Os executivos que estão aqui, que passaram recentemente também, sempre demonstraram muito interesse, abrindo portas para que a gente pudesse levar os nossos pleitos. Inclusive, esse pleito do cais público foi amplamente discutido no ano passado com a autoridade portuária. É o momento, sim, da gente, vamos falar assim, aquecer essa discussão, aquecer essa conversa, justamente para que a gente possa fazer uma interlocução profissional, estratégica, para a gente mostrar o que a gente quer no futuro aqui nos portos da Baixada, né? Afinal de contas, a gente tem muitos anos pela frente de Porto, desafios enormes com relação à automação, desafios enormes com relação a novos tipos de embarcação. Então, se nós não nos organizarmos e coletivamente decidirmos o que é melhor para o coletivo, eu acho que a gente vai estar perdendo uma oportunidade importante nesse momento de discutir a modelagem. Sopesp, me permita aqui falar, claro. O Sopesp vai acompanhar, está acompanhando tanto com a CODESA e também vai acompanhar o processo de modelagem, de desestatização dos portos aqui da Baixada. Vai ser super importante para nós e nós estamos olhando isso com muito carinho e acompanhando esse processo. Eu acho, Regis, francamente falando, que é o momento do debate técnico e a percepção, a atuação política deve ser uma atuação que venha a fazer com que todos venham a convergir em algo que contribua definitivamente com esta modelagem que nós precisamos para o Porto de Santos. Se a gente se confundir no meio do caminho, eu acho que vai ser bastante problemático. Vou continuar com o Regis, se o doutor me permitir, porque, Regis, esse espaço nosso aqui, o Porto 360, tem uma audiência bastante grande. As pessoas me param muitas vezes e falam assim, poxa, Maxwell, você leva lá os melhores executivos, os melhores advogados, as personalidades do setor e sempre elas gostam de ouvir a opinião em relação à questão da empregabilidade. Você mencionou aqui muitas vezes em relação ao PDZ, o aumento no volume de cargas, mas a cidade não tem a percepção no aumento da empregabilidade no porto. Você como executivo, como é que você está olhando esta condição? Porque na verdade a gente bem sabe que a região metropolitana, não só a região metropolitana, mas o país depende muito do Porto de Santos, porque 1/3 do PIB passa aqui no quintal de casa, Regis. É um bom ponto. Eu gostaria de usar, para contextualizar a resposta da tua pergunta, Maxwell, do ano de 2020. Nós não paramos, né? Os portos da Baixada, eles não pararam, né? Nós temos outras atividades que são essenciais, que todos nós dependemos de outras atividades econômicas, que estão paradas ou em algum momento paralisaram ou foram afetadas diretamente em função da pandemia. Nós não paramos. Os portos aqui da Baixada geram para os municípios, né, através de tributos, algo em torno de quase R$1 bilhão. É o que a gente contribuiu como operadores portuários, né, arrendatários, operadores de cais público, autorizatários, é o que contribuiu para os municípios da Baixada no ano de 2020. Nós não paramos a atividade portuária. Então, acho que essa questão da demanda no futuro, ela passa muito por isso, por a gente acreditar que a gente pode, mesmo enfrentando uma pandemia, dar conta do recado. A gente precisa de pessoas para isso. E pessoas preparadas. Para fazer frente ao que a gente vê num futuro de 240 milhões de toneladas, eu acredito que muita mão de obra vai ser necessária, mas talvez a gente tenha uma mudança no perfil dessa mão de obra. É isso. Para que tipo de mão de obra a gente vai demandar nos próximos anos ou num futuro bem próximo, né? A gente está falando de 20 anos passa muito rápido. Assim, né? Perfeito? Então, esse é um desafio que a gente precisa realmente também colocar nessa pauta estratégica, Maxwell, de discutir nesse momento quais são os passos que a gente vai dar no desenvolvimento das pessoas
que vão ser os futuros operadores, que vão ser os futuros executivos, que vão ser os futuros operadores de logística, operadores de equipamento, operadoras, né, ou operadores, enfim. Eu acho que é o momento de discutir essa pauta estratégica agora. Eu acho que o envolvimento, e aí tem uma conexão, né, a relação porto-cidade. Eu acho que a gente, como operadores portuários, os municípios, através dos seus líderes, né, os prefeitos, os secretários e até mesmo a autoridade portuária, fazer uma conexão nesse sentido, estabelecer uma pauta objetiva de desenvolvimento, o que a gente vai ter no futuro, qual que é a profissão do futuro, enfim. Eu acho que esse é um bom caminho e eu acho que o momento também é oportuno da gente esquentar essa discussão, aquecer essa discussão, justamente para definir o que a gente vai ter de demanda futura, qual é o profissional do futuro, né? Quem que vai nos dar continuidade nesse porto que precisa movimentar as riquezas da região e as riquezas do país. Regis, acho que você foi muito feliz na tua colocação e esse é o compromisso que a gente tem aqui também no Porto 360. Eu discuto isso muito com a alta direção aqui do Grupo Tribuna também, porque eu quero crer que o grande desafio que a gente tem dentro do nosso setor portuário é transicionar essa mão de obra que hoje está operando no Porto para esse mundo disruptivo tecnológico que a gente tem e também, o mais importante, despertar o interesse dessa nova geração que está chegando para atuar dentro do setor portuário. Essa nova geração é uma geração bastante complicada na relação da empregabilidade, ou seja, não tem compromisso. Ele está aqui, ele está ali, ele está ali, ele está aqui. Então a gente precisa, como sociedade organizada, criar essa pauta e eu acho que você foi muito feliz nesse sentido. Doutor Tiago, eu não vou amansar não, vou colocar gasolina na discussão, sempre assim eu gosto, né? A gente está em época de BBB, tá todo mundo usando essa terminologia, colocar o fogo no parquinho, né? Então deixa eu colocar o meu fogo aqui no parquinho. A cidade corre o risco com a privatização do Porto de Santos de ficar com o ônus da operação e não tirar bônus da operação portuária, doutor? Olha, Max, eu acho que é uma ótima pergunta e é uma pergunta que casa aí com também que o Regis levantou, que é essa relação porto-cidade. A gente foi endereçada no PDZ, né? Eu acho que isso também é tema aí para depois você debater. Acho que vocês têm essa responsabilidade, vocês estão assumindo essa responsabilidade, trazendo essa discussão, empregabilidade, porto-cidade. Agora, eu estou participando dessa discussão desde o início, desde o momento que a Codesp foi colocada no PPI. A gente tem promovido, né? Ou através do escritório, lá através da OAB, participado desses debates. Então, assim, eu não tenho dúvida que a cidade tende a ganhar com isso. Porque o represamento, o atraso que houve dos investimentos de ordem pública, por quê? Porque os terminais estão investindo há 30 anos, né? E modernizando e ganhando produtividade. Agora, existe um investimento que está fora dos terminais e que a gente vê o que acontece com a dragagem. Então, assim, a hora que a gente tiver uma dragagem perene, né, que a gente vá, né, hoje a gente está comemorando aí, ó, né, atingimos aí, podemos trazer os navios, os 366, mas você, olha o que a gente passou por isso, né, se você olhar os 4 últimos anos para trás, assim, né, você perder calado, você não ter a draga, então assim, e os acessos também, porque algo que a cidade sofre muito, né, e melhorou bastante, é com o acesso dos caminhões. Né? Quer dizer, a gente já teve problemas sérios de trânsito em razão do volume de caminhões. Então, eu acho que o ganho da cidade, ele é potencial com privatização. Né? Até a forma, a gente está falando um pouquinho do modelo que foi colocado, que é o modelo da Codesa. Então, assim, em que o governo continua endereçando o interesse público, né? Quer dizer, é ele que bate o martelo sobre os destinos do PDZ. Então, eu acredito que a cidade tende a ganhar com empregabilidade, tende a ganhar com acesso, então, assim, tende a ganhar com o aumento da produtividade e com os impostos. Né? Porque claro, você ter mais carga, são mais impostos. Você recolhe de ISS aqui, é uma grandeza. Então, na minha visão, eu hoje estou convencido, é óbvio que depende de uma modelagem bem feita, né? E com tempo para discutir. Né? Eu acho que o governo, nesse ponto, como ele está, numa palavra não é atrasada, mas como ele tem pressa, né? Ele tem queimado algumas etapas, então acho que isso é uma das missões, né, do empresarial, tanto do sindicato empresarial quanto do sindicato dos empregados, de trazer o governo para essa discussão. Mas eu acredito que a gente só tende a ganhar com a privatização. Eu estou convencido disso. Né? Não comecei dessa forma, comecei pensando que nós precisaríamos manter uma autoridade pública, mas hoje eu estou convencido que a gente só tem a ganhar e nós vamos ter o ônus e o bônus de ter o porto dentro da cidade. Bastante significativa esta tua colocação, até porque eu quero crer que a gente precisa atrair
o bônus para a nossa cidade, né? Eu acho que a relação do porto para com a cidade não fica só na relação do porto para com a cidade. Ele vai além, ele vai na relação do porto da cidade para com a indústria também. Eu acho que a gente tem que atrair a indústria para a nossa região, como a gente fazia num passado não muito distante. Regis, infelizmente a gente está chegando ao final do nosso programa, mas eu preciso te perguntar, você fica até 2023, a tua gestão, né, à frente da Sopesp, e qual é o teu planejamento, né, principalmente para essa entidade tão representativa que a gente tem aqui na nossa região e, por que não, também no nosso país? Esse é o meu primeiro questionamento. E para finalizar também, Regis, a gente tem ambiente político para privatizar o porto até 2022? Vamos lá, vamos para a primeira pergunta. Eu adoro essas perguntas, já percebeu, né, Regis? Percebi. Primeira pergunta, nós temos um grupo no Conselho de Diretor de Sopesp muito homogêneo, né? Sim. Nós temos grandes executivos, colegas, parceiros lá, e que referendaram meu nome agora na reeleição que aconteceu no início do mês de janeiro, né? Então nós temos um desafio nos próximos 3 anos. Nesses 3 anos, nós temos um combinado de estrategicamente definir um plano mais apurado para o Sopesp, fazer o nosso planejamento estratégico. Então, estamos nos atualizando, digamos assim, com relação ao Sopesp, aonde ele vai atuar, qual é o principal foco dele, a questão relação-trabalho, o que a gente pode mudar, o que a gente pode melhorar, a representatividade também frente aos órgãos intervenientes. Então, nós temos aí um plano estratégico. A gente começou a estudar isso no ano de 2020, fomos um pouco refreados, digamos assim, em função da pandemia, mas agora em 2021 a gente quer começar o nosso plano estratégico e mudar um pouco o Sopesp. Não que nos últimos anos ele não tenha atuado da forma adequada, não. Acompanhar o desenvolvimento de tudo que está acontecendo no país e no mundo. Então essa é a nossa estratégia, é isso que a gente está definindo como plano estratégico agora para 2021, que vai dar sequência até o ano de 2023. Se nós temos ambiente político, eu acho que o ambiente político, e aí vou pegar um pouco da tua fala, que não deveria atrapalhar. Eu acho que a gente tem que ter vontade de fazer acontecer. Nós temos um Ministério da Infraestrutura extremamente atuante, buscando o desenvolvimento do país e entregando obras estratégicas que estavam represadas há muito tempo, então isso é muito bom. Extremamente acessível, né? Acessível. Se você me permitir, né? Acessível. Como nunca antes visto, né? Um Acessível. ministério tão acessível quanto a gente tem. O Ministério, o próprio Ministro, Secretaria Nacional de Portos, secretário o Dr. Diego Piloni, Autoridade Portuária, Presidente Biral, enfim, nós temos a própria ANTAC, né, com seu quadro de diretores, extremamente focados em continuar o desenvolvimento do país. Eu diria que esse ambiente técnico dos órgãos intervenientes, Ministério da Infraestrutura, a própria ANTAC, eu acho que ele vai ajudar a gente a avançar com a desestatização no momento adequado. O calendário fala de 2022, né? O que nós sabemos é que a modelagem e a licitação deve sair no ano de 2022, que é o momento da reeleição presidencial, né? O principal ponto é a reeleição presidencial. Eu acho que a gente tem ambiente técnico para fazer avançar. É uma pena que, eventualmente, o ambiente político, né, o governo federal, muitas vezes com o governo do estado, não há um alinhamento em temas estratégicos, o que é uma pena. Eu acho que a gente deveria, talvez, ter um alinhamento um pouco mais estratégico, mas faz parte do ambiente democrático, claro, né? Opiniões, enfim, a gente também não pode deixar de considerar isso como um ambiente saudável, né, apesar das opiniões contrárias. Vamos torcer para que esse ambiente técnico e essa velocidade que a gente colocou nas entregas desses últimos 2 anos, ele nos ajude a entregar a desestatização dos portos aqui da Baixada até o final do ano de 2022. Essa é a expectativa do setor produtivo, do setor portuário, para que isso realmente aconteça e facilite um pouco mais a nossa vida a partir daí. Já conte com o Porto 360, presidente, para que a gente possa reverberar todo esse debate que é importante para o setor portuário. O secretário Diogo Piloni
teve mais recentemente com a gente no Summit BR do Mar e também nos acompanha com frequência aqui no Porto 360. Doutor Tiago, como eu disse, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas também não poderia deixar de te questionar. Você tem uma experiência gigantesca, não só você, mas todo o escritório Rui de Melo Miller, em relação a grandes fusões, ao contato e à proximidade com grandes investidores. E a gente sabe que uma tendência natural, quando se tem muita demanda, que é o caso do setor portuário, por sinal até escrevi hoje isso na minha coluna de Porto e Mar aqui do jornal A Tribuna, é a situação da verticalização dos negócios. A gente discutiu muito isso, até propriamente no Summit BR do Mar. Não dá para encaixar nesse package uma proteção para a verticalização, já que é uma tendência mundial. Isso está acontecendo no mundo inteiro, doutor? Olha, Maxwell, essa é uma pergunta juridicamente extremamente complexa, né? Um tema bastante sensível comercialmente. Agora, ele é uma realidade da economia, né? Sem dúvida. É uma realidade. Então, assim, o que a gente precisa é de reguladores técnicos. Em 2008, quando a gente começou a discussão de mudar o marco, depois de 2013, eu tive a oportunidade de colocar que o grande desafio da agência reguladora era se preparar, porque naquele momento a gente estava admitindo uma concorrência entre modelos distintos, né? E a gente já tinha essa sinalização, porque no mundo, né, a verticalização já está presente nos portos, né? No commodity ela é uma realidade, mas na prestação de serviço, nos containers. Então, assim, eu não sei se essa lição de casa foi feita. Me parece que não. Nós ainda não temos estudos, né, dentro da área apontando, dando segurança para que a gente possa seguir nessa linha. Porque o Estado tem uma função, não é o Estado, né? Tem uma função de regular isso e permitir que seja entregue o melhor serviço, né, num preço módico, com eficiência. Então, eu acredito que é difícil. Na privatização, o governo está tomando alguns cuidados, né? E não está permitindo que, por exemplo, um arrendatário seja controlador de um porto. Eu acho que ele está no caminho correto, né? Isso traz segurança para quem está no porto. Agora, a realidade é que você vai ter, você já tem dentro do porto, cadeias verticalizadas, né? E isso vai demandar um estudo econômico e jurídico da agência reguladora, que me parece nesse ponto ainda atrasada. Então isso está gerando uma certa insegurança, né? Mas assim, eu acho que essa demanda está colocada e não é de hoje. Ela já tem pelo menos aí 5, 6 anos. E acho que o que compete a gente está provocando, né? Como você está me provocando essa pergunta, a gente está encaminhando isso para o regulador, porque isso são decisões que, uma vez tomadas, as consequências são para sempre. Então eu espero que o nosso regulador saiba como vá buscar, inclusive fora, né, modelos que possam ser aplicados aqui ao Brasil. Infelizmente, a gente chegou ao final do nosso programa. Regis, presidente, quero muito agradecer a tua presença aqui juntamente conosco. Quero já pedir o teu compromisso para com a nossa temporada aqui de 2021 no Porto 360, para que a gente possa contar com a tua presença, trazendo informações não só de qualidade, mas também enriquecendo esse debate que é tão importante para o nosso setor, nesse momento, como nós mesmos pontuamos aqui, tão desafiador e tão disruptivo que a gente vem vivenciando. Presidente, muito obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, Marcos. A gente está à disposição, sou PESP sempre parceiro do teu programa, do programa da Tribuna, enfim. E vai ser um prazer estar aqui discutindo novamente, ou através da minha pessoa, através dos colegas do nosso conselho diretor, também com o Dr. Tiago aqui, temas estratégicos para os portos aqui da Baixada. Sem sombra de dúvida. Meu craque, meu meia-direita, jogava demais. Muito obrigado pela presença aqui, pela primeira vez no Porto 360. Também já estendo o convite a você. Você sempre enriquecendo o debate aqui, trazendo informações de altíssimo nível para a nossa audiência, que é gigantesca. Quero contar com você ao longo do ano de 2021 e, se a pandemia permitir, quero também contar com você com a camisa 8 no meu time de futebol, né, doutor? Que joga e joga demais. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Maxwell. Isso é uma brincadeira. O craque era ele, eu era um carregador de piano, eu era esforçado, mas com certeza eu tenho acompanhado aí todos os debates, tenho sempre que é possível participar. Acho que vocês têm essa missão e vocês cumprem essa missão com excelência, né? Então eu quero parabenizá-lo mais uma vez, parabenizar o Grupo A Tribuna, dizer que eu estou à disposição aí para contribuir com o crescimento não só do nosso porto, não é só da nossa cidade, mas é do nosso país. Muito obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos. E eu vou ficando por aqui, como você bem sabe, movimentando muito mais que informação. Um forte abraço
e até semana que vem. Porto 360. Apoio Modal GR. Radiant Corporation. Apoio institucional.